senhores telespectadores, acho que estão a avistar aqui na frente um rio, a curva de um rio. É um trecho do rio Sousa. Devo dizer que não há assim um mirante muito alto de onde eu possa mostrar-lhes um longo trecho do Sousa. Portanto, encontrei este pedaço que não é grande, mas que marca bem a paisagem do rio Sousa. O Vale do Sousa é um vale com cerca de 800 km², mas 800 km densamente povoados. Imaginem que aqui neste vale, nestes 800 km, ficam uma série de cidades. Fica Paredes, fica Penafiel, fica Felgueiras, fica Passos de Ferreira, fica o Castelo de Paiva, fica a Lousada. Tudo povoações muito importantes e muito laboriosas. A população é de perto de 500 habitantes em cada quilómetro. Quer dizer que aqui, neste pequeno Vale do Sousa, vive cerca de 500 mil de pessoas. É, portanto, dos pedaços mais ativos do solo português. É uma gente excepcionalmente trabalhadora e enérgica, e vamos dar uma volta aqui pelo Vale do Sousa. A importância histórica deste Vale do Sousa começou logo no tempo dos romanos, e eu penso que isso está ligado com a existência de minas de ouro. Os romanos, como sabem, tinham a boa estrada fluvial que era o Rio Douro, navegavam pelo Douro e no Douro subiam um trecho não muito grande aqui do Sousa e ficavam junto de jazidas de bom ouro. Essas jazidas estão na nossa frente. Está aqui, esta serra está um bocadinho de nevoeiro, portanto não a veem muito bem, mas a esta serra ainda hoje o povo chama Serra das Covas. Covas porque são perfeitamente visíveis os restos das explorações que na época romana ali foram feitas a céu aberto. Abriam-se realmente grandes buracos e saía ouro. Ainda recentemente se têm feito explorações de ouro. Eu acho que é isso que faz com que os romanos se instalem aqui em grande número, há imensos vestígios. Depois, no lugar das vilas romanas, mas uma vila romana é uma propriedade, é uma herdade. No lugar das vilas instalam-se as paróquias cristãs e não parou mais a vida até agora. Bom, eu estou diante da Serra das Covas, mas queria pôr-lhes uma questão. É que a vida começou aqui por causa do ouro. E eu hoje faço votos para que a vida não acabe aqui por causa do ouro. É que vieram realmente pesquisadores irlandeses com aparelhos muito sofisticados e descobriram que ali, naquela serra, vem aquele pinhal. Se eles fizerem um grande buraco, mas o buraco tem que ser fundo, já falaram em 400 metros de fundura. Bom, lá no fundo vão brilhar outra vez os filões de ouro. E está em curso o processo, está em curso. Vem nos jornais, jornais noticiam, mas assim como se não fosse uma coisa muito importante. Castromil na corrida ao ouro, a empresa irlandesa pede ao governo autorização para explorar as antigas minas romanas. O governo tem agora o assunto entre mãos. Aqui ainda ninguém sabe se o governo disse sim, se disse não.
e toda a gente está ansioso pela resposta. É que dizer sim quer dizer acabar com esta serra, com estes pinheirais, diz que vão já agora começar a cortar os pinheiros, fazer uma cratera gigantesca aqui mesmo, separar o ouro dos outros metais, e isso faz-se com ácidos, com líquidos cáusticos e venenosos que depois vão escorrer por esta encosta até ao Sousa, corre já aqui embaixo, corre aqui a umas centenas de metros. E o rio Sousa, onde, olhem, ainda este ano, se fez um concurso de pesca, vai ficar uma veia com uma baba de gangrena e de veneno que vai trazer a morte em vez da vida. Quanto ao terreno, já se sabe o que dão essas coisas, os exemplos estão feitos. Olhem, na Andaluzia, em Rio Tinto, fizeram assim uma gigantesca cratera a céu aberto. É claro, e hoje dizem os turistas que aquilo é bonito porque faz lembrar as paisagens da Lua. Esta gente aqui de Castromil preferia que lhes não dessem a Lua. Queriam apenas continuar a ter as suas terras, as suas flores, as suas aldeias. Este problema é interessante porque eu acho que fala-se para aí muito, muito, muito agora em ecologia e em ouro mal ganhado. Ouro que é preciso devolver e ambiente que é preciso preservar. Pois acho que agora chegou a hora da verdade. Vamos lá ver se o governo prefere o ouro ou a pureza do ambiente. A importância histórica do Val do Sousa é bem sublinhada pela importância dos monumentos românicos que por aqui há. Eu agora estou-lhes a falar aqui no claustro do Mosteiro de Sete, mas aqui perto, junto daqui, fica a Senhora do Val, onde também vamos vê-la, e fica a Igreja de Passos de Sousa e fica a Igreja de Passos de Ferreira. Não há nenhuma região portuguesa onde haja tanta densidade de construção românica como aqui no Val do Sousa. É claro que esta palavra, sete, é uma palavra estranha, não é? Sete. Claro, houve logo uns portuguesinhos que ligaram isto com o francês. Sete, sete. Realmente há uma palavra, uma cidade em França chamada Sete, pois está-se a ver mesmo como foi. Como se fizeram este convento, pediram a uns faradinhos de lá que viessem para aqui ensinar a fazer o convento. E eles trouxeram o nome da sua terra, Sete aqui. Claro, só falta uma coisa, é que na cidade francesa de Sete, que é uma linda cidade, uma cidade de pescadores, um porto no sul da França, não havia convento nenhum. Como não havia convento, não pode ter havido faradinho nenhum. Outra hipótese é que Sete, o Sete atual, também pode ter vindo do nome próprio árabe, que era Sidi, que deu também o Cid em português. E realmente essa palavra, que hoje escreve Sete, escreveu-se de muita maneira, chegou a escrever-se Sidi. São hipóteses, o melhor é dizer que não sabemos. E que setes há outros em Portugal e até em Espanha. Por exemplo, Albacete, a palavra sete existia como topónimo relativamente comum e nós não sabemos o que queria dizer. Outra lenda curiosa, é de que este convento foi fundado por dois antigos mouros que se converteram, eles eram moçárabes, e converteram-se e fundaram realmente um mosteiro, que é este.
Bom, também aqui há uma ponta de verdade. Sem dúvida que os tais moçárabes se converteram, sem dúvida que fundaram um mosteiro, porque o documento está, o Herculano publicou-o nos Portugal e a Monumenta Histórica, portanto, isso aconteceu, só que também não foi aqui, foi noutro sítio, foi lá para o pé de Penafiel. Ainda há vestígios. Aqui não há dúvida de que, num período muito antigo, alguém fez um mosteiro, talvez nem fosse bem aqui, isto é curioso. É curioso, aqui o patrono é São Pedro ou São Pero. Há aqui perto uma colina a que o povo dá um nome de Sampro Velho, portanto São Pero Velho. E isso agora já tem a ver com a história. Havia um pequeno cenóbio, um convento dedicado a São Pedro, foi arrasado pelos mouros no século IX, foi reconstruído depois por um fidalgo que veio a acompanhar o rei Garcia da Galiza e que, olhem, combateu ao lado do nosso conde Dom Henrique. Combateu. Mas esse fidalgo, o verdadeiro fundador disto tudo, teve um filho que combateu e morreu na Batalha de Ourique. É um dos mortos ilustres da Batalha de Ourique. É um filho do fundador desta igreja. Por sinal que esse filho deixou filhos que são a origem de uma família que ainda hoje existe, os Freitas. Os Freitas vêm em linha direta do fundador desta igreja. Isto que hoje se pode ver, é claro, já as coisas foram-se fazendo, refazendo, e no século XIV, primeiros anos do século XIV, um abade daqui, Dom Estevão Pimentel, ele está ali na igreja, está ali na sua tumba, é uma estátua grosseira, mas que respira realmente força e poder. O Dom Estevão Pimentel, que morreu em 1323, mandou fazer este claustro, hoje está na propriedade de uma família particular, porque é claro, quando venderam os mosteiros a seguir à Revolução Liberal, naturalmente as famílias com dinheiro compraram o que havia para comprar. E cá está um problema. Felizmente este parece que está em vias de solução, porque há uns acordos para conseguir que, enfim, isto apesar de particular, isto é evidentemente um monumento nacional, é evidente que isto é um monumento nacional. E a mim faz muita espécie como o que é nacional não seja público. Eu acho que se é nacional tem de ser público. Mas enfim, é uma maneira de ver minha. A própria igreja é um monumento extremamente notável. Extremamente notável. E daquela frontaria, eu penso que, enfim, a parte mais importante é tudo obra do tal Dom Estevão Pimentel dos princípios do século XIV. Uma nota bem curiosa para a história da região é esta. O centro administrativo, o centro do poder, durante muito tempo, não foi em Paredes. Foi numa terra que hoje é secundária, apesar de muito bonita, que é Aguiar do Sousa. Bom, o que é que isto significa? É que a localidade ficava perto da verdadeira via de comunicação, que era o Rio Sousa. Junto do rio ficava o povoado mais importante. Eu estou agora aqui, mesmo do Rio Sousa, junto do Sousa, e num ponto curioso, um ponto a que chama o Salto. Há ali uma ermida, é a Senhora do Salto. Claro, como sempre, mete-se aqui um milagre. Vinha um cavaleiro com um cavalo fogoso, rápido, ele vinha deste lado a perseguir uma lebre manhosa, de orelhitas levantadas. Claro que a lebre era o diabo, já perceberam isso? Não é que se levanta um nevoeiro, o cavaleiro chega ao alto daquela rocha, não viu este imenso precipício? Claro,
A lebre lá arranjou maneira de se esgueirar, que era para o cavaleiro morrer. Mas o cavaleiro aí lembrou-se e disse: valha-me Nossa Senhora. E Nossa Senhora, não se sabe bem como, conseguiu que ele atravessasse de um lado ao outro e saltou do cimo de um penedo para o cimo do outro penedo. E há quem assevere, quem for aqui ao penedo deste lado, ainda lá vê hoje bem cravada a ferradura do cavalo. Eu acho que é muito alto e não vou lá ver, mas é possível, como sabem, é uma lenda muito semelhante à lenda da Nazaré. Só que, no caso da Nazaré, o cavaleiro não deu um salto. Quem deu um grande salto em frente foi a povoação de Paredes. Isto, nos princípios do século XVIII, era um lugarzito quase insignificante. Havia uns criadores de gado, havia uns fazendeiros, mas esses criadores de gado conseguiram levantar cabeça. Exportavam, vendiam muita carne para o Porto. Olhem, é por causa dessa carne criada aqui à volta do Porto e consumida no Porto e utilizada para abastecer as armadas que passavam no Porto, que ainda hoje chamam tripeiros aos portuenses, porque eles comiam as tripas desse gado que compravam por aqui. A verdade é que, no fim do século XVIII, um homem que governava o Porto, mas era primo de Marquês de Pombal, Almada e Mendonça, mandou construir aqui um edifício público, o primeiro edifício público de Paredes. É hoje uma academia de música. E, no liberalismo, em 1836, Passos Manuel constrói finalmente o Concelho de Paredes. É claro, o Concelho é uma região porque Paredes ainda não era vila, só foi vila em 1844. É a Rainha Dona Maria II quem publicou uma lei a dizer que Paredes já reúne os requisitos indispensáveis para sustentar com dignidade a categoria de vila. Bom, a partir daí o crescimento foi constante e está ligado realmente à indústria dos móveis. Todo o concelho se transforma numa espécie de grande oficina onde há milhares e milhares de pessoas a trabalhar em tudo, a fazer tudo com uma atividade surpreendente. Quando se chega em 1991, foi finalmente a vila erguida à condição de cidade, porque o merecia plenamente em virtude do seu desenvolvimento. É claro, aqui os moradores, os paredenses, ligavam isso muito à ação de um homem. Eu vim-vos falar para diante da estátua do conselheiro José Guilherme. Ainda hoje, em Paredes, quem julgue que Paredes cresceu por causa do conselheiro José Guilherme. O conselheiro José Guilherme era um destes caciques locais, muito ativo, muito empreendedor, muito enérgico, andava sempre a caminho de Lisboa e do Porto, a levar prendas, a levar lembranças, e conseguiu, realmente ele conseguiu, que o comboio passasse por aqui. Até há 3 estações em Paredes, que as estradas passassem todas por aqui, e este lugar, que era um lugar realmente bem pequeno, transformou-se num grande nó rodoviário e ferroviário, e foi isso que fez a grandeza de Paredes. Hoje Paredes, como todos sabem, continua a progredir. É uma cidade jovem, mas já não é uma cidade pequena.
Bom, mas toda a gente sabe que hoje a principal atividade económica aqui no Val do Sousa é a fabricação de mobiliário. Eu sei que há até uma certa competição. Passos de Ferreira dizem aqui é que é a capital do móvel. Paredes diz sim, mas aqui é que se fabricam 65% do mobiliário. Essas pequenas questões não têm importância nenhuma, porque a verdade realmente importante é esta. É no Val do Sousa que se fabrica praticamente todo o mobiliário de qualidade que se consome em Portugal e que em grande parte se exporta. Eu vim aqui a uma das freguesias de Paredes, que é a freguesia do Lourdelo. Só aqui, nesta freguesia, há mais de 500 fabricantes. Bom, agora diga-me lá ao meu telespectador, há mais de 500, eu quero mostrar pelo menos um, como é que eu vou escolher? Eu acho que em tudo se deve usar de um critério. Bom, e aqui o critério que usei foi este. Devo dizer que os fabricantes de mobiliário são de duas espécies. Os de escala industrial, fazem tudo à máquina, e os de tipo artesanal e artístico, que ainda fazem os seus móveis aqui carinhosamente à goiva. Bom, claro que entre os dois grupos eu escolhi o segundo, o artístico. Em seguida dirigi-me ao senhor Presidente da Junta de Freguesia do Lourdelo e disse-lhe: aqui, dos verdadeiros artistas da marcenaria, dos que trabalham ainda com as mãos, diga-me qual é o mais antigo e o mais prestigioso. E o senhor Presidente indicou-me o nome do senhor Albino de Sousa Ribeiro, que está junto de mim, tem 74 anos e continua a trabalhar e a fazer peças como esta, que, como veem, não é favor nenhum dizer que é uma verdadeira obra-prima. É uma cômoda em pau santo e é realmente uma peça para mim fascinante. Fascinante. Mas isto levanta um problema. Como é que se explica que uma região que durante todo o século XIX foi conhecida como grande produtora de gado bovino e exportadora de carne, agora no século XX se tenha tornado famosa como produtora de mobiliário? Que relação pode haver entre móveis e bois? Bom, naturalmente não há nenhuma. Naturalmente não há nenhuma. Perguntei aqui, de todas as formas, como é que nasceu aqui, no Val do Sousa, esta arte do mobiliário, e não encontrei respostas. Dizem todos, não sei. Olha, sei que o meu pai, sei que o meu avô, por exemplo aqui, o pai do meu amigo Albino já trabalhou em toda a vida nisto. E os filhos dele estão a trabalhar nisto. E o resto do pessoal aqui, que não são filhos, são os netos dele. É uma família inteira abraçada a uma profissão. Em todo caso, pode ser que haja uma ligação. Os mesmos mercadores almocreves que levavam os seus animais a embarcar nos cais do Douro viam, pelos meados e finais do século passado, desembarcar dos mesmos navios que levavam as reses soberbos móveis de fabrico inglês que estavam então muito em moda em Portugal. Eram as belas cômodas, eram os trinchantes, eram os guarda-loiças, eram as mobílias de escritório, tudo isso com soberbo mobiliário inglês, de que, como sabem, ainda hoje há muitas peças. E eles viam que aquilo, no fundo, era feito de madeira como há aí nos nossos bosques. E os burgueses do Porto pagavam mais
por uma cómoda daquelas do que por uma junta de bois. É possível que alguns deles, no regresso, tivessem tentado o mobiliário. É uma simples hipótese. Não tem importância se é verdadeira, se não é, porque o que é realmente definitivo é que esta região soube transformar uma atividade económica predominante da qual vivia, a criação de gado, noutra atividade económica predominante completamente diferente, da qual continua a viver. Porque aqui no Val de Sousa não há miséria, não há violência, não há desemprego.